Pense nisso. O que acontece no exato momento em que a vida se apaga? Será que tudo termina? Será que há algo além? Essas perguntas têm fascinado a humanidade por gerações, provocando medo, curiosidade e, às vezes, esperança. No vídeo de hoje, aqui no Mente Sem Limites, vamos explorar um dos mistérios mais profundos da existência. O que acontece após a morte, segundo o intrigante livro, O Livro que Explica o que Acontece Após a Morte. Esse livro não é apenas uma obra qualquer. Ele é um convite a questionar as crenças que carregamos sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Ele promete respostas que podem transformar completamente a forma como enxergamos nossa jornada aqui na Terra e o que nos aguarda depois. Mas será que ele cumpre essa promessa? Antes de mais nada, quero que você imagine algo. E se tudo o que acreditamos sobre a morte estiver errado? E se a verdadeira essência da nossa existência for algo muito maior, muito mais complexo e profundo do que podemos compreender? É exatamente isso que o livro propõe. Neste vídeo, vamos mergulhar nas ideias centrais do livro, analisar as evidências apresentadas e refletir sobre como essas informações podem impactar nossa forma de viver e, mais importante, de morrer. Mas atenção, fique até o final, porque a última reflexão é a mais poderosa de todas. E se você já se perguntou se há algo além, se já teve aquele momento de dúvida sobre o que acontece com quem amamos ou até mesmo com você mesmo, este vídeo é para você. Vamos juntos explorar os ensinamentos deste livro, buscar respostas e, quem sabe, encontrar um novo sentido para a vida. No Mente Sem Limites, nosso objetivo é expandir horizontes, e o tema de hoje é, sem dúvida, um dos mais desafiadores que já trouxemos. Prepare-se para uma jornada de questionamento, emoção e descoberta. Agora, vamos começar analisando o que o livro tem a dizer sobre esse mistério universal. Quais são os principais ensinamentos? Como eles desafiam o que sabemos? E, acima de tudo, como eles podem transformar nossas perspectivas? No coração de O Livro que Explica o que Acontece Após a Morte, estão ensinamentos que prometem expandir a mente e desafiar tudo o que acreditamos saber. Ele sugere que a morte não é o fim, mas uma transição, um portal para uma nova dimensão de existência. Segundo o autor, nossa essência, muitas vezes chamada de alma ou consciência, continua sua jornada após o desligamento do corpo físico. O livro explica que essa transição pode variar de acordo com nossa vivência, nossas crenças e, principalmente, as escolhas que fizemos em vida. Ele descreve o pós-vida como uma experiência profundamente pessoal, moldada pela energia que carregamos e pelas lições que ainda precisamos aprender. Um dos conceitos mais marcantes apresentados é o de que a morte é apenas uma mudança de estado. Imagine como a água, que pode ser líquida, sólida ou vapor. Da mesma forma, nossa existência seria composta de diferentes estados que transcendem a matéria. A essência humana, segundo o livro, é eterna. E o que chamamos de morte é, na verdade, uma transformação necessária para a evolução espiritual. Outro ponto fascinante é como o livro explica o papel das memórias e das emoções. Ele sugere que carregamos conosco, após a morte, as energias resultantes das nossas ações, pensamentos e sentimentos. Isso significa que a vida após a morte não é uma experiência completamente nova, mas um reflexo de quem fomos em vida. O livro também questiona a visão tradicional de paraíso e inferno. Ele apresenta uma ideia mais fluida. Em vez de lugares físicos, seriam estados de consciência. Pessoas que viveram em paz e harmonia poderiam experimentar um estado de bem-estar, enquanto aquelas presas em arrependimentos ou negatividade enfrentariam desafios para se libertar. Mas não pense que tudo está escrito em pedra. O autor é claro ao afirmar que essa jornada é única para cada indivíduo.
Não há um manual universal para o que acontece após a morte, mas existem padrões e experiências comuns relatados em várias tradições espirituais e até em pesquisas modernas sobre experiências de quase morte. Essa abordagem diferenciada do livro nos convida a refletir. Será que estamos vivendo de forma a carregar conosco apenas energias positivas? Estamos preparados para o que vem a seguir? E, acima de tudo, como essas ideias transformam a maneira como encaramos nossos medos e nossas escolhas no presente? No próximo segmento, vamos mergulhar mais fundo. Quais são as evidências que o autor apresenta para sustentar essas afirmações? E até que ponto podemos confiar nelas? Agora que já conhecemos os principais ensinamentos de O Livro que Explica o que Acontece Após a Morte, surge uma pergunta inevitável. Quais são as evidências que sustentam essas ideias? Afinal, estamos falando de um dos maiores mistérios da existência, e é natural buscar algo sólido para apoiar tais afirmações. O autor apresenta uma variedade de fontes para embasar suas teorias. Uma das mais intrigantes são os relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQMs. Essas histórias têm algo em comum. Indivíduos que estiveram clinicamente mortos ou próximos da morte relatam sensações extraordinárias, como sair do corpo, ver uma luz intensa, reencontrar entes queridos falecidos ou reviver momentos marcantes de suas vidas. Muitos descrevem uma sensação de paz indescritível, que parece transcender qualquer explicação terrena. O livro também menciona pesquisas científicas conduzidas por médicos e psicólogos, como estudos sobre EQMs realizados por instituições renomadas. Esses estudos mostram padrões fascinantes e, embora não forneçam provas concretas, levantam questões importantes sobre a possibilidade de a consciência sobreviver à morte do corpo físico. Outro ponto levantado são as tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo. Apesar das diferenças culturais, muitas compartilham a ideia de que a vida não termina com a morte. Desde as reencarnações descritas no hinduísmo até os conceitos de vida eterna no cristianismo, há uma convergência em torno da noção de continuidade da existência. O autor usa essas similaridades como uma base para argumentar que há algo além daquilo que os nossos olhos podem ver. No entanto, o livro não ignora as críticas. Ele reconhece que muitas dessas evidências são subjetivas, baseadas em experiências pessoais ou interpretações culturais. A ciência ainda não conseguiu provar de forma definitiva a existência de vida após a morte, o que deixa espaço para o ceticismo. Mas aqui está o ponto central. O livro não tenta impor verdades absolutas. Pelo contrário, ele nos convida a refletir, a explorar essas possibilidades com a mente aberta e, acima de tudo, a usar essas ideias como ferramentas para viver de forma mais consciente e significativa. E é exatamente isso que torna este livro tão impactante. Ele não é apenas uma obra sobre o que acontece após a morte. É um guia para viver com propósito, sabendo que nossas ações e emoções podem ter um impacto que vai muito além desta vida. Agora, chegamos a uma questão crucial. Como essas ideias nos afetam em um nível pessoal? Como elas podem transformar nossa forma de viver? No próximo segmento, compartilharei reflexões pessoais e o impacto que esse livro pode ter em nossas crenças mais profundas. Chegamos ao ponto mais profundo da nossa jornada. Após explorarmos os ensinamentos e as evidências apresentados em O Livro que Explica o que Acontece Após a Morte, é hora de refletir sobre o impacto que essas ideias podem ter em nossas vidas. Mais do que um simples livro, essa obra funciona como um espelho, nos convidando a olhar para dentro de nós mesmos e reconsiderar nossas escolhas, nossos medos e nossos propósitos. Enquanto lia o livro, percebi que ele não busca apenas responder à pergunta sobre o que acontece após a morte.
Ele nos provoca a fazer uma pergunta ainda mais importante. Como estamos vivendo? Estamos investindo nosso tempo e energia em coisas que realmente importam? Estamos deixando um legado de paz, amor e aprendizado? Ou carregamos arrependimentos que poderiam nos prender em estados de consciência mais sombrios? Essa é a grande revelação do livro. Ele não nos dá respostas definitivas, mas nos mostra que a forma como vivemos agora é essencial para moldar o que vem depois. Isso me fez pensar, será que estou vivendo em alinhamento com os valores que considero mais importantes? Será que estou aproveitando cada momento como se fosse único? Quero trazer essa reflexão para você, espectador do Mente Sem Limites. Não importa quais sejam suas crenças ou sua visão sobre a morte, as ideias deste livro nos desafiam a viver de forma mais intencional. Elas nos convidam a abandonar o medo do desconhecido e a abraçar a incerteza com curiosidade, coragem e propósito. E aqui está o chamado à ação. Use este momento para olhar para dentro de si. Pense nas pessoas que ama, nas coisas que o fazem sorrir, nos sonhos que ainda deseja realizar. Reflita sobre como pode viver de uma maneira que enriqueça não só sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, não deixe de compartilhar suas reflexões nos comentários. Quero saber, como você enxerga a vida após a morte? Esse tema desperta medo, curiosidade ou esperança? E mais do que isso, leve essa discussão adiante. Compartilhe este vídeo com amigos ou familiares que possam se beneficiar dessas reflexões. A morte é um tema universal, mas muitas vezes evitado. Talvez este seja o momento de começar a falar sobre ela com um olhar diferente, mais aberto e acolhedor. Lembre-se, o canal Mente Sem Limites existe para expandir horizontes e despertar reflexões profundas. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos e deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este material. No fim, a maior lição que este livro nos ensina é que a vida, e talvez até a morte, é um presente a ser vivido com plenitude e consciência. A pergunta não é apenas o que acontece depois, mas o que estamos fazendo agora. Até o próximo vídeo e continue explorando os mistérios da mente e do universo conosco, aqui no Mente Sem Limites.